Em muitos momentos de sua vida, Jesus deu exemplos de humildade. E Jesus viveu num tempo muito difícil, num tempo em que os judeus eram oprimidos pelos romanos, eles não tinham liberdade, além de viverem em alguns momentos períodos de seca, períodos de fome. O primeiro século da história cristã, no mundo ali em que viviam os judeus, não foi um tempo fácil, foi um tempo muito difícil. E para Jesus, um tempo mais difícil ainda, porque afinal de contas ele é Deus e andando sobre a terra, ele fez coisas que nenhum outro homem fez. E isso atraiu o olhar interesseiro de alguns, isso atraiu o olhar curioso de outros, isso atraiu o olhar arrependido de alguns, mas isso atraiu o olhar raivoso de outros, que orgulhosamente não acreditavam que ele era quem ele dizia ser, quem ele demonstrava ser. Jesus agia de forma humilde e isso espantava as pessoas que o viam pregar, curar e fazer todas as demais coisas. E um dos grandes exemplos que ele deu de humildade está registrado lá em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 35, onde nós lemos assim: Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho, e quando Jesus se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz e por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A forma de um grande rei entrar numa cidade, na sua cidade, a forma de um grande general, de um grande líder chegar para uma grande vitória, ou de uma grande vitória, não era montado num jumento, um animal que era considerado um animal simples, um animal de carga, um animal de serviço, mas era montado num cavalo, um grande e forte cavalo branco. Era assim que os grandes reis entravam nas cidades, com roupas que cobriam todo o corpo daquele cavalo, e de uma forma majestosa eles entravam. E eles tinham os seus arautos que à frente deles tocavam trombetas e anunciavam a chegada do grande rei. Pois bem, quando Jesus chega na sua cidade e tem a sua entrada triunfal para a grande vitória, ao invés de escolher um grande cavalo, Jesus escolhe um simples jumento, um jumentinho. E ele aceita que as capas dos seus próprios discípulos e um pouco das suas também se colocassem ali sobre o lombo daquele jumento para que ele pudesse montar naquele jumentinho. Algo tão simples, algo tão humilde, mas que também revela um pouco do coração do nosso Senhor Jesus. E ao invés de pessoas à sua frente tocando trombetas e anunciando arautos respeitados pela população, os seus próprios discípulos que o conheciam e haviam visto todas as suas obras é quem tocavam a trombeta da sua própria garganta, dizendo: Bendito é o que vem, o Rei que vem em nome do Senhor. O Antigo Testamento profetizou que isso aconteceria um dia, que quando o Messias viesse, as pessoas clamariam isso, e isso seria dito a respeito do Rei quando ele entrasse em sua cidade. É por isso que Jesus disse: se esses se calarem, se eu forçá-los a ficarem mudos, ou se vocês os prenderem, as próprias pedras vão clamar, dizendo: Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Quando nós nos olhamos diante do mundo em que estamos vivendo e toda a situação que está ao nosso redor e toda a situação que nos entristece e nos deixa apreensivos no presente tempo, nós precisamos olhar para essa situação da vida de Jesus também. A vida de Jesus foi feita de momentos bons, mas de muitos momentos difíceis. E o tempo em que Jesus viveu foi um tempo muito difícil. Difícil não só pela situação econômica, ou pela situação política, ou pela situação nacional em que eles viviam, que não era fácil, mas pela vida dele mesmo, o tempo todo sendo perseguido, o tempo todo quase morrendo, assim como muitos de nós, durante uma pandemia,
podemos também viver. Nós não sabemos até quando viveremos, nós não sabemos se seremos acometidos por alguma praga, por algum vírus, por alguma doença, enfermidade que venha nos trazer sofrimento e morte. Mas Jesus sabia que ele só podia esperar o pior. Ele sabia que o que estava diante dele era um cálice de sofrimento para beber. E ele disse que nós o seguiríamos tomando a nossa cruz. Ou seja, nós não estamos livres de passar por sofrimentos nesse mundo. Mas o grande exemplo que o nosso Mestre nos dá é que nós não devemos atravessar momentos de sofrimento com orgulho no nosso olhar, com arrogância em nossos lábios, achando que sabendo qual é a solução, achando que sabendo qual é o melhor caminho. Não há um melhor caminho, só existe o caminho, que é Jesus. Só existe um caminho, que é aquilo que Ele nos ensinou, e é nesse caminho que nós encontraremos a paz, a força e a graça para atravessarmos não somente o momento difícil em que estamos vivendo, agora em 2020, mas todos os momentos difíceis que viemos a viver no futuro. Veja, o nosso Rei, por mais de sofrimentos que ele tenha passado, ele nunca deixou de ter um coração segundo a vontade do seu Pai, um coração humilde. E Deus concede graça, maior graça e favor àqueles que são humildes. Compreenda, portanto, que se assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agiu, Deus espera que em nossos corações tenhamos o mesmo sentimento que houve no coração dele. Mesmo que você seja um rei, mesmo que você seja alguém muito importante, que nunca a humildade abandone o seu coração, para que você não seja alguém a quem Deus resiste. Ele concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Por isso, o tempo todo, do alto se ouvia: "Este é o meu Filho amado, em que a minha alma tem o seu prazer." Deus quer ter prazer em sua vida também e conceder graça em você. E o caminho, agora você já sabe qual é.